Então, bom dia a todos. A gente vai continuar o nosso conteúdo, né, a segunda parte dessa disciplina, que trata sobre a ética profissional. Na aula passada, a gente discutiu sobre o que realmente era a ética, né, a origem da palavra ética, e a gente também tentou entender e diferenciar o que seria a ética e o que seria a moral, né? A ética está ligada ao modo de ser, ao caráter, à índole, né, individual. Já a moral está ligada a costumes, né, a comportamentos adquiridos pela sociedade, né. Então a gente viu, né, que a ética está ligado a direitos e deveres. Então a gente vê muito isso nas profissões, né, na ética profissional, onde a gente vai ter um conjunto de preceitos, né, de direitos e deveres, né, do profissional, de agir corretamente, de fazer seu trabalho correto, de não ser corrupto, enfim, né, a gente vai ter uma série de direitos e deveres, né, de cada profissional. E a moral está ligado mais a questões de comportamento social, né, ligados à questão da liberdade, né, da responsabilidade que cada um tem na sociedade, né? Então, a moral é no nível grupal, né, e não individual. Então, só relembrando, né, a ética são os princípios morais pelos quais uma pessoa se guia, seriam as regras, né, de conduta reconhecidas por associações, organizações em relação à vida humana. Já a moral, né, pode ser entendida como um conjunto de práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos-sociais. E aí a gente viu, né, que para quem distingue, né, a gente viu que a moral é mais normativa, né, no sentido de que ela não tem um sentido, né, ela só impõe, né, ela meio que você não reflete sobre o que é em si a moral, né? E já a ética não, a ética já é algo mais filosófico, né? Você se pergunta o porquê das coisas, né? Ela é mais científica, ela tem um porquê, né, de ser. A moral não. A moral ela é apenas impositiva, né? Você não questiona, né? Você simplesmente segue porque é um costume, né? Um costume daquela sociedade. Então, a moral, ela não tem qualquer conteúdo filosófico, é apenas o que as pessoas fazem e pensam. É criada pelos diferentes grupos humanos. Já a ética, ela é uma disciplina que analisa esses comportamentos e crenças para determinar se eles são aceitáveis ou não. Então, tem a ver com a essência do ser, a ética. Então, no dia a dia, o que que acontece? A gente não faz nenhum tipo de distinção entre ética e moral, né? Na prática do dia a dia, nós não pensamos, né? Muitas vezes a gente faz as coisas sem pensar e muitas vezes a gente confunde, né? Como vocês na aula passada confundiram, né? O que era ética e o que era moral. Então, assim, no dia a dia a gente não faz essa distinção, né? Mas a gente precisa conviver, né? E nos relacionar. E aí, e aí que surgem os problemas e as indagações, né? O que fazer? Por que fazer? Eu falei para vocês na aula passada, principalmente vocês que serão financeiros, né, no futuro, provavelmente, né? Ou mesmo que não sejam financeiros, mas em qualquer profissão nós temos os dilemas éticos, tanto nas profissões como também na vida real, né? Eu falei na aula passada uma série de situações, né?
falei de uma situação que aconteceu comigo. E se você recebesse um dinheiro que não é seu, o que você faria? E se você se deparasse com um colega seu de trabalho que está falando mal do chefe? Ou que está falando mal de outro colega? O que você faria? Mesmo que seja um costume daquela empresa falar mal dos outros, mas o que você faria? E aí? Essas condutas, elas são consideradas aceitas, corretas? O que vocês acham? Hein? Acredito que não, né? Acredito que não, né? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Pois é, não, né? Não são condutas aceitas pela sociedade, né? A gente não aprova isso. Por mais que a gente. E assim, olhem que interessante. A gente sabe que é errado, mas é só o que acontece nas organizações. A gente chega na empresa e a primeira coisa que a gente observa é isso. Eu estava conversando com um estagiário de uma empresa semana passada, né, na mediação, e ele falou, né, que lá na empresa tinha muito disso, muito de fofoca, né? E os funcionários costumavam falar, né, mal uns dos outros, né? Falar mal do chefe e a gente tem essa orientação de não falar, né? Não falar. Esther colocou no chat. É porque, como a maioria faz, o pessoal vai na onda, né? Mesmo sabendo que é errado. Exatamente, Esther. Só que o que que acontece? A gente que tem que dar o exemplo, né? Vocês, desde já, tem que saber o que é certo e o que é errado, né? E assim, cada profissional tem o seu valor, né? Tem o seu caráter. Então, eu vou ser igual aos demais ou eu vou agir corretamente, né? Ser lembrado, deixar a marca na empresa como de uma pessoa ética, uma pessoa correta, né? Eu prefiro ser chato e agir corretamente do que ser considerado aceito pelo determinado grupo e contra, né, os preceitos, as normas, né? Então, assim, na prática, no dia a dia, geralmente surgem esses problemas morais, né? Que a gente meio que não pensa, né? Não reflete. Na maioria das vezes, nós agimos por força do hábito, dos costumes. Isto é, não costumamos fazer a ética, né? Lembra, quando a gente não pensa, quando a gente não reflete, a gente está fazendo a moral, né? Quando não fazemos a crítica do costume, quando não fazemos a crítica, nem buscamos compreender e explicar a nossa realidade moral, né? Então, quando não pensamos, quando não fazemos a crítica, nós estamos fazendo, né, seguindo a moral vigente, né, os costumes vigentes. Mas quando a gente faz a crítica, quando realmente a gente pensa, reflete, a gente age de forma ética. Então a moral, ela é meio que condicionada pelos costumes. Então meio que a gente age por impulso, não pensa. Já a ética não, a ética a gente pensa. Então, para conceituar mesmo, né, de forma bem prática, a ética seria o produto das leis, né, erigidas pelos costumes e das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos. Então, a ética, né, seria esse produto, né, das leis erigidas pelos costumes e das virtudes, né, de hábitos gerados pelo caráter, né, dos indivíduos. E aí, a questão central da ética é essa: como devo agir em relação aos outros, né?
O que devo fazer, né, em relação aos outros, né? Esse é o problema central da ética, né? Como eu devo me portar em relação às outras pessoas, né? Como devo agir. E é uma questão muito importante, né? Porque penso o seguinte: se a gente não é, se a gente não pensar, não refletir, a gente acaba meio que indo de contra as leis ou agindo de uma forma que não deveria ser realizada, né, em relação aos outros. E aí surgem os problemas morais e os problemas éticos, né? Quando você se depara com determinadas situações que vão colocar você à prova, né? Que vão testar o seu, o seu a sua índole, né? Que vai geralmente testar o seu caráter e como você vai se colocar, né, diante daquela situação. E aí, a ética não é algo superexposto à conduta humana, por, pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral. Então, assim, a ética não é algo que é, está superexposto no sentido de estar sempre evidenciadas, né? Na maioria das vezes a gente age pela moral, né? A gente sempre age, né? A maioria das atividades elas têm uma carga moral, então nem sempre a gente age de forma baseada na ética, né? Nem sempre a gente reflete, faz autocrítica sobre os costumes, as regras e procedimentos, né? Geralmente a maioria das atividades, a gente age pela moral. Ideias sobre o bem e o mal, o certo e o errado, né? O permitido e o proibido, né? Definem a nossa realidade, né? Isso é bem desde quando a gente nasce, né? Menino, não faz isso é errado, né? Isso é certo fazer, isso é permitido, isso é proibido, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é do bem, isso é do mal, né? São coisas que desde sempre a gente é aprendido, né? E quem que definiu isso, né? Quem que define o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado, né? Muitas vezes essas coisas, umas têm logicamente sentido, mas outras não têm, né? Algumas coisas têm sentido, né? E por isso a ética está dentro delas, porque é baseado, né, em algo, em preceitos, né? Algo crítico, e outras não têm sentido algum. Então, essas que não têm sentido algum é baseado em costumes, né? Se todo mundo fazia, então é considerado como um costume da maioria. Em relação em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de problemas do tipo: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? O que vocês acham sobre isso? A gente sempre deve dizer a verdade ou em algumas ocasiões a gente pode mentir? O que vocês acham? O que vocês me dizem sobre isso? Pode falar. Eu acho que, tipo assim, é sempre bom dizer a verdade. Só que tem coisas que você pode omitir, que, tipo assim, não seria tão necessário, que poderia mais prejudicar do que ajudar. Então você não estaria mentindo, você estaria só omitindo. Eu acho. Certo. E omitir é a mesma coisa que mentir? Isto é, para você. Então, omitir é a mesma coisa que mentir ou são coisas diferentes? Eu acho que não. Eu acho que você só não fala. Você não tá dizendo mentira, você não, só não tá. Ou Ai, tá não dizendo sei, a tipo, agora verdade? você botou. Ou não tá dizendo a Agora você verdade? botando. Mas, ó, você só fica quieto, entendeu? Porque tem coisas que às vezes vai mais prejudicar do que ajudar. Eu não sei se você tá me entendendo, Tô, mas. tô, tô lhe entendendo, sim. E os outros, o que acham? Vocês acham que
Sempre a gente deve dizer a verdade, porque a verdade é algo certo, então devemos agir de forma certa, ou existem ocasiões em que a gente deve mentir. Em omitir você não mente, certo? Só não conta a fofoca toda, ou só não conta a verdade, né, Evelyn? E aí, o que vocês acham? Tem pessoas que não mentem, que só dizem a verdade. Por incrível que pareça, existe esse tipo de pessoa que prefere morrer com a verdade ou que preferem, né, dizer a verdade na cara e perder um amigo do que omitir ou mentir, né? E de certa forma para gerar amenizar, né, uma determinada situação. A Eduarda Pereira colocou assim: a verdade é algo certo sim, mas nem sempre é algo que fará um efeito positivo. Por mais que seja algo certo de ser feito, não é algo que todos gostam de ouvir. Na verdade, a maioria das pessoas prefere a mentira porque é o que mais agrada, né? Mas aí o que é certo, né? A gente se pergunta, se a mentira é algo boa, por que não deveria ser considerada como uma verdade? Né? A gente pode se questionar isso, porque que muitas pessoas preferem a mentira do que a verdade. É um dilema ético isso daí, né? Sempre devemos dizer a verdade, por mais que a verdade seja ruim, por mais que a verdade doa, ou devemos mentir em algumas situações? Não existe resposta correta para isso, né? Cada um vai ter que pensar e refletir sobre isso, né? Nas ocasiões, né, que é a vida. E aí, e quando você tem uma determinada atitude? Você chega em uma determinada atitude onde você tem que decidir, né? Onde você precisa tomar uma atitude. O que você faz? Por exemplo, você tem um melhor amigo lá na empresa, né? Você tem um amigo, né? Uma pessoa que você gosta, que você conviveu, e você percebeu que aquele amigo está, de certa forma, desviando recursos da empresa. O que você faria? Você denunciaria o seu amigo para o chefe ou você não diria nada? Você seguiria a vida do jeito que é? O que vocês fariam numa situação como essa? O que vocês Era fariam? isso que eu ia dizer, que né, Eduardo, tipo assim, se fosse como amizade, talvez eu não diria, mas eu tô no meio profissional, então, como funcionário, eu tenho a obrigação de dizer se tá acontecendo alguma coisa errada. E aí, né, você agiria como um cúmplice, né? Se você visse algo errado, né, e não relatasse. Então, assim, a gente sempre a gente vai ter, né, esses dilemas éticos. E outra pergunta: devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Se você visse um amigo tá numa situação que você chega numa determinada situação em que o amigo está correndo perigo de vida, e se você ajudar, você também corre risco de vida. O que vocês fariam? Ajudariam o amigo ou vocês, de certa forma, seguiriam para frente? Não ajudariam para preservar a vida? O que vocês fariam? E aí? Situação difícil, né? Alguns ajudariam, talvez alguns não, né? Preservariam a vida. Esther está dizendo, depende da importância desse amigo. Então, depende, né? Depende da pessoa, né? Se for um amigo de infância, talvez você ajudaria. Se for uma pessoa que você só conheceu há um certo tempo, talvez você não ajudaria, né? Então, depende, né? Então, outra situação. Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal vermelho de trânsito? E aí? Na realidade, a maioria das pessoas fazem isso, né, que Nicole?
Não respeitam, né? Não respeitam, né? A maioria das vezes a gente vê um sinal, o sinal tá fechado. Aí você vê todo mundo passando, né? Aí acaba que na maioria das vezes o que que acontece? Você passa também, né? Professor, mas é também porque o sol não colabora, a pessoa fica morrendo lá no meio do sol quente, o sinal não abre. Morre, não. Mas Valéria, o que que acontece? A Valéria, né, que falou. Foi. Mas o que que acontece, Valéria? É uma regra, né? Você, quando passa o sinal vermelho, você está infringindo uma lei de trânsito. Você passar sinal vermelho é multa, né? É infração gravíssima. Dá, se eu não me engano, 7 pontos na carteira, mais multa de quase R$ 400, né? Se realmente fosse, se a gente tivesse realmente uma fiscalização, né? Tivesse câmeras, ou tivesse guardas municipais, né? Que tivesse fiscalização. Pois é uma regra de trânsito, né? É uma lei, né? A lei de trânsito. Passa sinal vermelho é infração gravíssima, dá 7 pontos na carteira e mais uma multa. Acho que são 400 e poucos reais a multa, ultrapassar o sinal vermelho. Então, assim, essas regras, elas existem por uma razão, né? Imagina aí, eu tenho um amigo conhecido daqui do ICOL, que ele foi ultrapassar aquele sinal vermelho que fica ali perto das costas ali do Senhor do Bonfim. Ali que fica, acho que vocês fica ali perto do Hotel Pavão, ali perto dali da farmácia Mundo Farma, entre ali, fica perto ali do cartório de primeiro ofício. Acho que vocês devem saber qual é o sinal que eu tô falando. Ele já tá com uns anos já, deve ter uns 3 ou 4 anos, né, que ele sofreu esse acidente. Ele foi ultrapassar o sinal vermelho, aquele sinal, estava sem capacete, né? E aí, eu não sei se era num dia de semana ou se era no final de semana, eu não lembro. Já tem um certo tempo já. E ele foi ultrapassar esse sinal vermelho e um carro pegou ele. Ele sofreu, bateu a cabeça muito forte. E aí ele foi para Fortaleza, quase que morria por conta que ele ultrapassou o sinal vermelho. E ele ia com certa velocidade, né? Ele passou direto, nem parou, né? Seguiu direto e o carro pegou ele. Então, assim, essas regras existem por uma determinada razão, né? Quando a gente, quando a gente descumpre uma regra, de certa forma, a gente coloca em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas em risco, né? As regras, elas existem por uma razão, né? Elas não foram criadas só por chatice ou por besteira, né? Vale a pena esperar um pouco do sol, viu, Valéria, do que ficar com 7 pontos na carteira ou pagar R$ 400. É lógico que quando mexe no bolso, as pessoas, de certa forma, elas cumprem, né? Enquanto não tiver uma fiscalização realmente que cobrem o uso do capacete, né? Eu não saio aqui no ICOL sem um capacete. Não saio, de jeito nenhum. Eu já me acostumei ao ponto de, quando às vezes eu ando de moto sem capacete, eu acho estranho. Eu acho estranho não estar com capacete. E até as pessoas, às vezes eu vou, né? Vala, tu tá com capacete, né? As pessoas estranham o fato da gente estar agindo de forma correta. E aqui no ICO, pelo menos a maioria das pessoas não respeita essa regra, né? Não anda de capacete. Sendo que é um item, né? Para quem anda de moto, é um item fundamental, né? Porque imagina aí, você cai de moto. Muitas vezes o que salva a sua vida é o capacete, né? Então, assim, é um item fundamental.
Outra questão. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo as ordens? O que vocês acham disso? Os soldados de uma guerra, eles podem ser condenados por matarem outras pessoas ou eles estão... Depende. Depende de quê, Gabriel? Da circunstância do que eles estão lutando, porque eu considero que existe sim uma guerra justa. Mas, por exemplo, os soldados nazistas, a grande maioria foi só cumprir ordens. A grande maioria eles nem queriam lutar a favor do Hitler. Então, mas como não podia dizer muito, então matar outra pessoa é justificável, na sua opinião? Independentemente de seja qual... dependendo do tipo da pessoa, matar seria correto. Não necessariamente. Não necessariamente. Não entendi. Eu estou dizendo que os soldados entrarem numa guerra e irem a vias de fato com outros soldados, não julga como sendo algo antiético se eles forem só cumprir ordem. Mas, eles não podiam fazer nada. Mas se ele cumprir a ordem, se ele cumprir a ordem, ele vai estar matando outra pessoa. Então, de certa forma, você está justificando que se ele matar porque ele está cumprindo uma regra, é algo correto. Uhum. Né? Ou não? Ou estou enganado? Nessa situação que eu disse, onde o cara é obrigado, ou senão ele pode cair, também morrer, eu acho que... ele está... é exatamente o que a questão está colocando. É exatamente o que a questão está colocando. Os soldados que matam numa guerra. Vai parecer que eu vou sair da... Pega esse. Presta atenção. Não, mais não. Também, Gabriel, tu não deixa o teu celular carregar a noite toda, tu presta Gabriel, teu microfone está ligado, Gabriel. Presta atenção. Os soldados que matam os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens. Então, você tá é igual um policial, por exemplo. Ele mata, né? Mata para cumprir uma ordem, né? Então, é correto ele matar? E aí? É uma questão muito ética, né? Esther colocou assim, para mim, matar nunca foi correto, independente de guerra ou não. O que os outros acham? O que vocês acham, os outros? Matar seria algo correto se estivesse numa guerra? Se o soldado estivesse cumprindo uma ordem, é algo correto? E aí? Sim ou não? Eu acho que não. Como o Esther falou, eu acho errado. Eu acho muito errado. Você acha errado por quê? Justifica a sua posição. Porque meio que é uma vida, né? Tem gente que fala assim, bandido bom é bandido morto, né? Que hoje em dia essa fala tá muito famosa, mas independente de tudo, é uma vida, né? E é questão de cada um. Eu acho que todo mundo tem opiniões diferentes. Essa é a minha opinião. Tem outra, a Thaisa colocou sim, o seguinte no chat. Eu não acho correto, mas também depende se fosse uma situação de legítima defesa. Então, Guilherme levantou a mão. Gostaria de falar, Guilherme? Sim, obrigado. Então, numa situação de guerra, você tem que entender que guerra não tem lado bom ou lado ruim. Você tem que saber que todos os dois lados estão ambiciando um pelo outro, tanto por territórios, tanto por riquezas. E se essas pessoas colocam outras para lutarem na guerra, para conseguir esse tal objetivo, essas pessoas, logicamente, ou matam ou morrem,
em questão de que elas já vão para a guerra sabendo que ou elas vão matar ou elas vão morrer. Não acho justificável matar, mas no caso da situação de guerra, onde realmente ou eu mato ou eu morro, se fosse eu nessa circunstância, eu estaria matando. Porque eu mesmo não morreria para, por exemplo, deixar um inimigo vivo e, no caso dele ficar vivo, ele poderia matar outras pessoas. Entende? Mas nesse caso, Guilherme, no caso você, como um soldado de uma guerra, ou então seu amigo, no caso não você, mas um soldado que estivesse numa guerra que matasse, ele seria condenado por matar? Na sua visão, não, né? Voltei. Alô. Não. Alô. Pode falar, Mas Guilherme. ainda pela questão de provas não teriam, porque estamos num campo onde possivelmente não teria como a gente saber quem matou. De tantas armas, de tantos tiros, de tantas bombas que são lançadas, eu tenho certeza que não vai ter ninguém que vai ter visto, ou então, possivelmente, se viu, vai fingir que não viu porque é uma guerra. Os Ninguém Estados liga pra- Unidos, por Sim, exemplo, tá morrendo. vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram esse ano de uma guerra de quase 20 anos lá no Iraque. As pessoas que eles mataram, os afegãos, as pessoas que eles mataram lá no Iraque, foi correta? Os soldados agiram de forma correta, né? Moralmente falando, né? Eles estavam cumprindo ordens do presidente dos Estados Unidos. Então, de certa forma, eles agiram de forma correta? O que você acha, Guilherme? A atuação... Vai falar, Guilherme? Deixa eu só encerrar com o Guilherme, aí eu falo contigo. Gabriel tem a Esté também, que levantou a mão. O celular descarregou, pareceu que eu saí, mas não, o celular descarregou. De certa forma, moralmente falando, em uma guerra você não poderia matar, porque dentro de uma sociedade... Você já mudou de ideia, já. Você já tá mudando de ideia, já. Nesse instante, você tava dizendo que... Já tô mais um pouquinho pro outro lado. Você já tá mudando de ideia, já. Desse instante, você dizia que numa guerra... Desse instante, você tava dizendo que numa guerra era matar ou morrer. Isso foi o que você me disse. Realmente, uma guerra é matar ou morrer. Isso. Então, estaria justificado se eu matasse. Eu acabei pensando aqui que realmente é matar ou morrer. Mas se tiver um jeito de não matar e for somente sobre uma guerra política, como realmente deveria ser, usando uma... Todas as guerras são políticas, Guilherme. Todas as guerras são políticas. Isso seria melhor. Todas as guerras são decisões políticas. Todas. Não teve nenhuma... Pedro. Pode falar, Gabriel. Terminando minha analogia, né? Infelizmente o celular descarregou. A sobrevivência pessoal no campo de batalha é um efeito de grupo. A ética individual dos soldados, ela tem pouca aderência no campo de batalha. E se você considerar que a maioria das guerras, elas têm um intuito de legítima defesa, faz todo sentido. Por exemplo, uma guerra, uma jihad, né, pelos maometanos, a Guerra Santa, por exemplo, ela foi uma legítima defesa instaurada. Por quê? Por 300 anos, os maometanos invadiram as cidades da Europa, por exemplo, Porto de Galha, né, Portugal, e por 300 anos os reis europeus sofreram com aquilo. E, seguindo uma decisão política embasada na ética, eles instauraram a cruzada. Faz todo sentido. Isso foi correto, matar centenas de pessoas só por uma decisão legítima política? Defesa. Olha só, a legítima defesa, se você for ver no bruto, é matar alguém. Mas é matar alguém por defesa. Mas será que foi... Ou você prefere morrer? Mas será que foi legítima defesa, Gabriel? Sim, essa é foi. A questão. Foi, Pedro. Como é que você garante E isso? devera outras guerras. Olha, a atuação dos Estados Unidos, por exemplo... Como é que você garante não gosto... isso? Como é que você garante que foi legítima defesa? Porque os fatos históricos comprovam isso. E contra fatos não há argumentos.
Quem garante que os fatos realmente traduzem a verdade? Quem garante que você está certo quando diz que, Quem que garante não há? que eu estou errado também? Quem garante que eu estou errado? Tá vendo? Não dá para atribuir subjetividade nos fatos. Depende dos Mas, fatos. A questão é essa. Depende dos fatos, Gabriel. Depende Numa dos matéria fatos. numa matéria chamada A Ética, o combate à decisão militar de matar, né, que tem no Google, inclusive, eu achei um PDF aqui, eles tratam justamente isso, que a situação é de vida ou morte. E por mais que seja morte, e morte é a pior das situações, muitos dos soldados, ou a maioria, tenta evitar isso. Então, Entendeu? Mas quando se entra no campo de batalha, é matar ou morrer. Então, na sua visão, a morte estaria justificada porque as pessoas estão cumprindo ordens. Então, para você, seria correto. Sim. Os tribunais mundiais, por exemplo, agora voltando ao exemplo histórico dos soldados nazistas, eles cumpriram ordens horrendas. Os tribunais... Vamos aqui, não colocando a religião, mas eu acredito que muitos globais julgaram, julgaram, eles foram presos? Quase nenhum, só os generais. Mas vamos colocar... Por quê? Porque eles cumpriram ordem. Vamos colocar outra questão aqui, adendo a essa discussão, que eu acredito que tem tudo a ver. Você falou aí de Guerra Santa, né, de cruzada. Você falou na sua fala aí, há pouco tempo atrás, sobre cruzada, sobre Guerra Santa. A Guerra Santa, ela, de certa forma, foi influenciada e foi defendida pela igreja. A igreja, dentro dela, um dos princípios centrais da igreja, da palavra de Deus e da lei de Deus, é o mandamento não matar. O que você me diz sobre isso? A igreja diz que matar é errado, que é um pecado, e, de certa forma, permitiu cruzadas, permitiu a morte de centenas de milhares de pessoas. Amparado pela legítima defesa, o direito moral... o direito moral... Mas será, Gabriel, que foi por legítima defesa? Será se as pessoas, as milhares de pessoas que morreram na mão dos cruzados, tiveram realmente essa defesa? Sim, e 300 anos antes da Guerra Santa, as milhares de pessoas que morreram pelas mãos dos mouros, tiveram a legítima defesa? Não, eles esperam. É quase como... Imagine a situação hipotética. Um ladrão está na tua casa e ele vai ficar 3 anos na tua casa, aí só depois de 3 anos tu reage. Por 3 anos tu tenta, não, ei, sai aqui de casa, rapaz. Não, sai aqui de casa. É uma situação... E foi o que foi. É uma situação diferente. Não, era um território europeu invadido por maometanos. Veja, você está comparando uma situação individual de um ladrão na minha casa. Então, se um ladrão estaria na minha casa, eu chamaria a polícia, chamaria alguém que expulsasse ou, de certa forma, me defendesse, porque, de certa forma, se um ladrão entrasse na minha casa, eu estaria desarmado, porque eu não tenho arma, o ladrão estaria armado, então, de certa forma, ele teria todo o poder contra mim, né? Então, de certa forma, ele ia fazer o que ele quisesse, porque eu não teria como me defender. Então, já nessa situação... Mas se você tivesse como se defender, o que você faria? Aí sim seria uma situação de legítima defesa. Os europeus tinham como se defender, mas por 300 anos eles sofreram. Até o grande rei de Portugal reagir contra os mouros. São questão diferente, porque você está comparando uma situação individual com uma situação coletiva de guerra. São coisas diferentes, Gabriel. Mas não deixa de ser território. É individual de um país, mas era individual de vários países. Era o território europeu, era o território cristão ali sendo invadido. São questões diferentes. E aí, quando você coloca a questão da religião, já tem outro dilema ético nisso. Porque se foi uma cruzada religiosa, e eles estavam, de certa forma... defendendo a morte, ou então permitindo a morte. E se a morte era um valor cristão, eles estavam indo com os próprios valores cristãos. Nada justifica a morte. Olha,
na minha O opinião direito moral. individual. Mas a legítima defesa justifica. Como é que você vai parar um agressor que quer lhe estuprar? Matando. Você não consegue parar uma pessoa que é maior do que você, inclusive em tamanho numérico. Outra, uma prova que foi sim legítima defesa de território. As cruzadas, elas não fugiram de território cristão. Eles não invadiram territórios maometanos. Entendeu? Por exemplo, a Turquia era um lugar totalmente cristão. Só que ele foi invadido pelos maometanos durante esses 300 anos, e depois desses 300 Muitas anos foi pessoas invocado não- a primeira cruzada. Muitas O pessoas- Egito, por exemplo, era um território cristão invadido pelos maometanos e que durante 300 anos, eles aguardaram ansiosamente a reação de algum rei. Tá, mas Entendeu? aí Aqui no Brasil, por a gente exemplo, volta outro exemplo, pra- a guerra da Você pode- Cisplatina. Você pode me dar uma centena de exemplos de guerras, mas todas vão incorrer na mesma questão central. Todas elas, né, foram decisões políticas e todos os soldados tiveram a escolha de ir ou não para essa guerra e de matar ou não. Todos. Independentemente da motivação da guerra. E Se você do se lado alista- subjetivo de quem estava certo ou não. Será que realmente Ó. quem propôs a guerra estava certo ou não? Aí você entra em outro dilema ético, né? Ok, mas olha, Você entra em outro dilema primeiro ético. ponto, né? Todos os meus exemplos, Pedro, eles caíram nessa daí, de o soldado escolhe se sim ou não. Por exemplo, na Guerra Santa, foi uma convocação totalmente popular, num povo da Idade Média apático, mas ele escolheria. Mas agora, no caso das guerras do século XX e o século XXI também, elas não foram. O soldado, quando ele se alista, desde a Segunda Guerra Mundial, ele já é obrigado a ir à guerra, entendeu? Ele é obrigado a ir à guerra. As pessoas também eram obrigadas, antigamente, a servir ao exército. Era assim. Os maiores, desde Esparta, os maiores de 18 anos eram obrigados a servir ao exército. Desde Esparta. Desde sempre. Então ele teria as como escolher pessoas- não ir, só se ele fosse preso. Aí ele Ele não poderia ser queria a morto, ideia porque, de não matar. pasmem, Né? Se a todos... legislação se A todos legislação nos países proíbe, é uma traição à pátria, e trair a pátria pode levar, sim, à morte. Inclusive no Brasil, existe uma pena de morte válida em tempo de guerra. mas o que Um a gente soldado desertor. O que a gente está falando aqui não é nem se de crime, de não ir ou não, mas a gente está falando de um problema moral, que é a morte. E se essa pessoa deve ser condenada ou não pela morte. Então aí tem um dilema, né, que precisa ser pensado, né, por vocês. Né? Ó, meu ponto sobre ética é, se o soldado ultrapassou o ponto, e há provas que falam, ó, esse cara aqui ele foi um psicopata dentro do campo de batalha, e ele não foi apenas para cumprir ordens, mas ele foi porque ele tinha ódio mortal por cada sei lá, por exemplo, um soldado estadunidense tem ódio por cada pessoa ali do Afeganistão. Ele vai só para matar essa galera. Esse daí tem que ser julgado. Mas o que foi? Só para cumprir ordens. E se ele não fosse, ele provavelmente... Qual a diferença? Mas qual a diferença, Gabriel, desse soldado psicopata que matou e do outro que matou também? Qual a diferença dos dois? À vontade. Mas como é que você... Qual é a diferença? Mas como é que você, em provas, né, já que você falou em provas, como é que você prova, como é que você distingue de forma concreta que um agiu de forma com vontade e o outro não? O externo evidencia o interno. Será? O soldado psicopata, ele vai evidenciar dentro do campo. Dentro do campo, todos os sentimentos deles são aflorados. Será, Gabriel? Vai. Será que conseguiria distinguir? Dentro do campo de treinamento, antes do coisa, ainda dentro do quartel já se percebe quando o soldado é ou não um louco, entendeu? Dentro ali se distingue. Por exemplo, no BOP, quando o soldado ele é ultra eficiente e ele tem desvios psíquicos, ele sai no campo de treinamento mesmo, porque percebe-se, Pedro.
Percebe-se. A sua vontade fica evidenciada, o seu interno fica evidenciado. Mas o outro que agiu por só cumprir ordens, como é que você veria isso? Eu acho que numa situação concreta, num julgamento concreto, baseado em provas, em fatos, você não conseguiria distinguir o que um matou, o outro não matou. Na prova, no fato real, todos mataram. Todos cumpriram as ordens. Mesmo que esse outro tenha um instinto sádico de gostar de matar, mas ele estaria matando. E uma vez que todos os outros soldados estariam matando, ele estaria justificado, porque todos os outros estariam matando. Então, de certa forma, ele não estaria agindo errado, porque todos os outros estariam matando. E se as outras pessoas que ele estariam matando eram considerados inimigos, então ele estaria só apenas cumprindo a ordem. E ele estava cumprindo ordem. Só que na sua visão, na sua própria visão, ele estaria errado porque ele tinha a vontade íntima de matar. Mas o que... Ele tem a vontade íntima de cumprir ordens. E não é só então íntima. É a vontade evidenciada. Se cumprir, ele morre. Você está se relativizando. Você de uma hora você diz que é certo. Tá, você tá Eu não digo em nenhum momento que eu não estou agindo de sofisma. Eu estou falando a base. Existe uma guerra justa, existe um soldado que entra numa guerra justa. Esse soldado sai da guerra justa e sai impune. É outra discussão ética. Será que existe guerra justa realmente? Existe. Eu acho que não. Existe. Ó, no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, no segundo livro... Você já leu Sun Tzu já? Você já leu Sun Tzu? Arte da Guerra? Ainda não, eu tenho vontade. Ainda não? Pois leia. Olha, é um texto de quase 3.000 anos. É um texto de quase 3.000 anos e quase todos os grandes, né, guerrilheiros se basearam nele. Quase todas as guerras, se não quase todas, se basearam nos preceitos de Sun Tzu. Será que realmente vale a pena a guerra? Né? A guerra só inicia, mas será que realmente existe uma guerra justa? Eu fico me perguntando. Eu gostaria de ouvir a Esther. O que a Esther levantou a mão, ela até colocou aí no chat, mas eu gostaria de ouvir a voz dela. O que ela acha sobre isso tudo? Professor, eu já botei no chat que eu ia falar. Mas fale aí. Pra mim, matar sempre vai ser errado, sempre. Mas tem as circunstâncias, que foi até o exemplo que eu dei aí. Se um policial, ele matou um bandido, foi por um bem maior da sociedade. Por quê? Porque se isso não tivesse acontecido, esse bandido ia tirar mais vidas de pessoas inocentes. Então, teve uma circunstância para isso. Mas, mesmo assim, o bandido ainda teve oportunidade de se render. Então, acho que, tipo assim, independente de tudo, é mais a questão de escolha do ser humano, entendeu? Para mim, matar sempre vai ser errado. Para mim, guerra sempre vai ser algo errado. Nunca vai ter uma guerra, pro bem. Eu não acho isso. Para mim, sempre vai envolver morte. Para mim, morte é uma coisa ruim. Então, eu acho que, tipo assim, é mais a questão da circunstância. E mesmo assim, todos nós temos a oportunidade de escolha do que a gente faz. E, independente do que faça ou não, nós, seres humanos, sempre vamos ser tendenciosos a fazer as coisas erradas. Era só isso que eu ia dizer. Você pegou aí um ponto que eu gostaria de... Mas será que realmente a gente tá tendencioso a fazer coisas erradas? É outra questão a se pensar. E outra situação, por exemplo... Não sei se vocês já ouviram falar do caso Richthofen. Eita, o galo começou a cantar. Vocês já ouviram falar do caso Richthofen? Da Suzanne von Richthofen? É um caso bem famoso. A menina que matou os pais. Teve até só um segundo que eu vou... Tem jeito. Essas aves. Teve até um filme que foi lançado agora no Prime Video. Não sei se vocês assistiram. Quem assistiu? A menina que matou os pais. O menino que matou meus pais. Vocês já assistiram? Ou já ouviram falar? Lançou recentemente na Amazon. Não sei se vocês têm. Quem tem a assinatura da Amazon, eu indico assistir. São 2 filmes. São 2 versões sobre a mesma história.
A menina que matou meus pais. Aliás, a menina que matou seus pais, o menino que matou meus pais. Ele conta a história do caso Richthofen, baseados nos autos do processo, né? Quem não ouviu falar, a Suzane, né? A Suzane von Richthofen mandou matar os pais, né? Dela. E quem matou foi o namorado dela e o irmão dela, né? O namorado dela era o Daniel Cravinhos e o irmão dele era o Christian Cravinhos. E aí eles mataram os pais brutalmente, né? A pancadas, com pauladas, enquanto os pais estavam dormindo. E você tem a versão dela, né? Dizendo que ela foi totalmente influenciada pelos namorados. E a versão dele de que ele matou os pais dela por ser influenciado por ela, porque ela inventou que ela sofria, né? Tinha sido abusada pelo pai na infância, isso foi criando uma raiva dele, e que ela foi meio que tipo manipulada. Então, você meio que não sabe quem é que está dizendo a verdade. Mas o que eu acho tão interessante nessa história toda não é nem a versão e nem a verdade, mas a pena em si. Hoje no Brasil, quem mata passa no máximo, é condenado no máximo a 30 anos, né? 30 e poucos anos. Desses 30 anos, você cumpre no máximo um terço da pena. Então, no máximo, você vai ficar 6 anos, 7 anos em regime fechado, né? Depois desse regime fechado, você vai para o semiaberto. Quem morre perde a vida, né? Tem até outro caso famoso, que aí depois vocês podem até pesquisar na internet, que é o da filha da escritora Glória Pérez. Agora acho que é Daniela Pérez. Esqueci o nome, mas eu sei que é a filha da autora de novelas Glória Pérez, né? Que escreveu novelas como Cone, que está passando aí na Rede Globo, né? Ela é uma autora bem famosa. O que foi que aconteceu nesse caso? Um dos atores que fazia até par romântico com a Daniela, com a atriz, né? Que morreu, ele matou ela a tesouradas, né? Ele e a namorada dele mataram E aí a Glória Pérez, né, tentou modificar a lei, né, e tal, para poder ser considerado crime hediondo, né, a morte e tal, aumentar tipo, a pena. Só que aqui no Brasil existe um preceito máximo que você não pode mudar a lei para prejudicar a pessoa. A lei ela nunca pode retroagir para perder um direito, né? Então, na prática, você não pode, de certa forma, retroagir numa lei para punir, né, alguém. Então, de certa forma, a lei, de certa forma, para quem mata é muito branda. E para quem morre, perde a vida. Então, Então é complicado, né? É complicado tudo isso, né? Tudo que a gente discutiu hoje é uma questão complicada. Essa questão da vida, da morte, de você matar, de existir guerra justa. Será se realmente existe guerra justa? Né? Até que ponto uma situação é legítima defesa? Até que ponto uma situação pode ser considerada legítima defesa? São pontos que a gente tem que refletir, tem que pensar, né? Refletir antes de falar. Você gostaria de falar, Gabriel? Não, eu só queria falar que minha visão sobre existir ou não guerra justa, ela é a mesma do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Que Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é o seguinte, é a visão do diabo tentando o ser humano, né? E é tipo assim, é um diabo profissional que fica dando dica para um diabinho de como tentar o ser humano. Aí o diabinho, né, ele nunca consegue chegar
atentar ao ser humano de forma boa, né? Aí ele manda uma carta para esse diabão, né, pro profissional, né, falando, ó, começou uma guerra aqui, ó, eu vou fazer o meu paciente, né, que é o ser humano, entrar nessa guerra e ele vai se perder, ele vai conseguir cair em tentação, né? Aí o diabão, ele diz, olha, tudo bem, uma guerra é muito divertido, é um alívio refrescante, tem muita covardia, é um ótimo exercício para a iniquidade. Entretanto, a guerra se faz um exercício, né? Um exercício para as virtudes. Porque na guerra existe o sacrifício e não só o sacrificado, o homem que sacrifica. Por exemplo, eu cito o caso eu não sei se vocês já assistiram, Até o Último Homem. O soldado que sacrifica para pegar cada outro soldado que estava em cima do monte numa guerra Estados Unidos contra o Japão. Ele sobe o monte e vai tirando cada soldado lá de cima. Isso é um sacrifício. E diversos outros sacrifícios. Então, a guerra é uma infelicidade. É uma entidade. Eu concluo a sua fala. Então, uma guerra é justa porque até que ponto a guerra é justa? Eu quero que você conclua a sua frase. Em que ponto, em que circunstância uma guerra pode ser considerada justa? Porque pode haver exercícios de virtude. Porque há exercício de virtude dentro da guerra. Se você está lutando pelo lado certo, você pode exercer sua virtude. Por exemplo, os aliados contra os nazistas. Quem estava certo? Hein, Pedro? Não, mas como saber qual é o lado certo? Vamos entender. Seguindo uma visão moral. Você, abra o leque. Quais são as visões? Por exemplo, Estados Unidos e Iraque. Estados Unidos e Afeganistão. Os Estados Unidos entrou ali e invadiu o país. Mas qual é a visão dos soldados afegãos? É basicamente a tortura de mulheres, a tortura de crianças, mulheres, a tortura de idosas. Qual é o lado certo? Claro que é o estadunidense, é o lado estadunidense. Será? Mas há abusos Será, Gabriel? no lado estadunidense. Será? Há abusos no estado. Os Estados Unidos, os Estados Unidos, eles não entram na guerra para. Pode ser que até falando isso sobre essa guerra aí dos Estados Unidos durou 20 anos. Pode ser que até a justificativa seja realmente sobre isso, direitos individuais das mulheres e tal. Mas tem outra questão fundamental que talvez seja o porquê dos Estados Unidos terem ficado 20 anos. A resposta e tal foi uma resposta dos atos terroristas que aconteceram em 2021 e tal, para poder matar lá Al-Qaeda, o líder da Al-Qaeda, que era Osama Bin Laden e tal. Essa foi a justificativa. Aí prenderam, acho que foi em 2005 ou foi 2006, conseguiram prender o Osama Bin Laden e matar. Mas o que justificou os Estados Unidos permanecerem 20 anos lá no Iraque, o Afeganistão? Primeiro, petróleo. Era uma área totalmente rica em petróleo, né? Então, é uma área. Outra razão, que muitos analistas políticos internacionais falam. Lá é uma área que está muito próxima ao Irã e à China. Os Estados Unidos, eles fazem fronteira com o Irã e com a China. Dois inimigos mortais dos Estados Unidos, né? Dois inimigos, não inimigos no sentido de inimigo de uma guerra, mas dois adversários grandes, né? O Irã está tentando se armar, né, com a questão da bomba nuclear, enriquecendo a questão urânio, e a China, né, é o grande parceiro, né, a grande ameaça dos Estados Unidos contra o seu poderio, né, econômico-militar. Então, aquela área do Afegão é uma área extremamente estratégica para os Estados Unidos, tanto para não deixar a China avançar os territórios aliados, né,
como também para o Irã. Então, não vá pensando que os Estados Unidos entraram na guerra porque bonzinho, porque queria defender mulher, que não pode até que eles tenham defendido os direitos das mulheres. Estou dizendo que eles não defenderam, não. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Tá? Eu sei, não foi só isso, mas houve um lado certo na guerra contra o Afeganistão, esse lado foi estadunidense, entretanto houveram abusos do lado dos Estados Unidos, mas é de comum concordância que houve um lado certo, entendeu? E esse lado certo foi o que mais fez sacrifícios, esse lado certo foi o que deixou soldados no aeroporto, basicamente para serem bombardeados por outro grupo terrorista, mas esses soldados eles continuaram também por sacrifício para defender outros estadunidenses. É isso que eu quero que você pense. Numa discussão não existe lado aquele que venceu, mas em si aquele que pensa e reflete sobre o que diz. O que eu quero que você pense, o que você reflita será se realmente existe esse lado certo na guerra? Será se realmente... Não existe lado certo ou lado errado. Existe os interesses de um lado e de outro, né? Existe também o lado certo para quem está participando da guerra, que é exatamente o que está... Por exemplo, eu aqui no Brasil, o Brasil vai lutar contra a Argentina. É lógico que eu vou torcer para o Brasil porque está na minha pele. Mas lá para a Argentina, o lado certo é a Argentina. Para Hitler e para o pessoal lá da Alemanha, Hitler estava certo. Mas a certeza, certo não é subjetivo. Eles estavam certos, mas não estavam. No abrangente não estavam certo. Então, para a gente encerrar, para a Alemanha lá, nazista, para os nazistas, Hitler estava certo. Estava agindo de forma correta. Por mais que o que ele fez foi uma atrocidade, foi um genocídio mundial, né? Mas para os alemães ele estava agindo certo, entendeu? Por um lado, sempre ele vai, o lado que está participando vai achar certo. Esther, gostaria de falar? Levantou a mão. Eu ia só concordar, tipo assim, pra mim uma guerra nunca é justa e nunca vai ter um lado certo. Eu ia falar justamente a mesma coisa. Porque, tipo, eu que sou daqui, vou estar torcendo por aqui, porque eu acho que eu tô certa. Sim. Mas se eu for de lá, eu também vou estar torcendo lá, porque eu acho que lá é certo, entendeu? Então nunca tem um ponto, assim, de quem tá certo e quem tá errado. Na minha visão individual, nenhuma guerra é correta. Na minha visão individual. Como pessoa humana que acredita em certos valores. Eu não acredito que nenhuma guerra é justificável. Nenhuma guerra que já existiu. Nenhuma delas é justificável. Nenhuma que já teve. Você pode me dizer todos os motivos. Invasão de território, matança, todos os motivos. Todas as guerras vão envolver mortes. Né? Então, nenhuma. Na minha visão individual, Pedro, não estou dizendo que a minha visão seja certa. Não estou dizendo que a visão de fulano ou de Beltrano é certa ou errada. Né? É difícil. A Graziele a Ranire colocou assim. Difícil fazer Gabriel mudar de ideia em algo que ele insiste nos argumentos dele mesmo. Não estando muito correto igual... assim, em nenhum momento eu quis mudar a ideia dele, tá, Gabriel? Em nenhum momento eu quis mudar a sua ideia. Em todos os momentos, eu quis que você refletisse sobre o que você estava dizendo. Só isso, tá? Não quis que você mudasse a sua ideia, só quis que você refletisse sobre o que você estava dizendo. A gente, e aí o que eu deixo como lição nessa aula, sobre valores éticos, é que a gente sempre deve refletir sobre as nossas posições. Por exemplo, eu posso justificar isso com uma pergunta. Vocês já, em alguma vez na vida de vocês, já mudaram de ideia sobre alguma coisa? Vocês já mudaram de ideia sobre alguma posição na vida de vocês, sobre alguma coisa? Vocês já mudaram de ideia? Sim ou não? Sim, né? Maioria, acredito que todo mundo já mudou de ideia sobre alguma coisa. Só que, muitas vezes, aquela coisa, quando antes você
defendia com unhas e dentes. Você acreditava, você já mudar de ideia sobre uma coisa que você realmente acreditava, realmente depois você mudou de ideia. Só que o que fez você mudar de ideia? E que momento do tempo realmente você estava certo? Anteriormente, quando você acreditava aquilo, ou agora? Né? E aí? A gente vai amadurecendo, as coisas... a gente... e aí, em que momento estava certo ou errado? A gente muda, as pessoas mudam. Não quer dizer que as coisas sejam mutáveis, que os valores sejam mutáveis. Mas nós mudamos de pensamento, né? E esse é o bom de ser humano, né? De a gente poder mudar e poder, de certa forma, reaprender e avaliar o que a gente pensa e o que a gente define sobre as coisas. Eu acho que quando a gente só pensa de um lado, ou só acredita em uma visão, ou só consome um lado da história, a gente, de certa forma, se torna, não diria burro, mas eu diria cego para o conhecimento, porque a gente só realmente vai conhecer sobre uma determinada coisa, sobre um determinado fato, se a gente vê os dois lados da história. Não existe um lado certo e nunca vai existir. Vai existir a realidade e o que a gente pensa sobre ela. Esse fato é imutável. Alguém levantou a mão? Esther, pode falar. Foi eu, professor. E eu concordo. Por exemplo, eu, quando era criança, vamos supor que eu acreditava no Papai Noel. Para mim, aquilo era a minha verdade, aquilo era correto. E conforme você vai crescendo e amadurecendo, você vai percebendo e vai sendo aberto para novas sugestões. E você vai vendo, nossa, aquilo talvez não era do jeito que eu imaginava, entendeu? Eu acho que, tipo assim, como você falou, não tem certo e errado, porque o que eu acredito, eu acho certo, e o que você acredita, você acha certo. Só que aí, conforme você vai amadurecendo, você está disposto a receber novas ideias, e aí você vai criando uma concepção e vai chegar a um certo ponto. Exatamente, é isso. E aí, essas perguntas, elas nos colocam diante de problemas práticos, né? Que aparecem nessas relações reais, efetivas entre os indivíduos. Questões entre certo e errado, questão entre o que realmente é correto, o que é errado, o que faz bem, o que faz mal, né? São questões práticas e que revelam realmente a índole de cada pessoa, o caráter de cada pessoa, o que cada pessoa pensa sobre determinada coisa. Isso que realmente é a ética. Como você se porta, né, diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de uma determinada situação. Isso que realmente é a ética, né? Como a gente se encara diante dos problemas, né? Que não são poucos e que de instante em instante nós somos provados. E aí a gente vai para os valores morais, né? O que são valores? São juízos sobre as ações humanas, que se baseiam em definições do que é bom ou do que é mal, do que é bem ou do que é mal, né? Bom, mal, bem ou mal, né? Lógico que o mal, né, tem sentidos diferentes, né? Mal com o contrário de bom, e mal com L, né? Contrário de mal, né? Interessante, né? Como o português é complicado, né? Mal com U, mal com L, né? O que diferencia. Enfim, né? Mas valores, né? São princípios que fundamentam a consciência humana. Então, valores. Quando a gente fala de valores, a gente fala amizade, amor, respeito, né? Respeito, tolerância, dignidade, né? São valores fundamentais, né? São princípios que regem a consciência humana. Existem valores bons, né? Existem não valores, né? Não existem valores ruins, né? A própria palavra valor
dá um sentido, um significado para algo que gera, que agrega, né? Então, tudo que não é valor é considerado não valor, né? Não existe valores ruins, existe não valores, né? Assim como o respeito é um valor, a falta de respeito não é um valor, né? A intolerância não é um valor, né? Então, não existe valores ruins, existe não valores, né? Os valores morais são coisas positivas, né? E são algo, os valores são algo que todo mundo vai realmente, de certa forma, acreditar. Não existe relatividade na questão dos valores, né? O respeito não vai existir pessoas que digam que o respeito é algo ruim. É algo realmente que não existe relatividade sobre os valores. Respeito é algo que todas as pessoas vão dizer que é algo bom. Não existe alguém que vai dizer que o respeito é algo ruim, né? A questão da civilidade é um valor, né? Não vai existir pessoas que vai dizer que a civilidade é algo ruim, porque é um valor, é algo fundamental. É um juízo que não cabe a relatividade de você dizer que algo, né, algum valor é, de certa forma, mutável, de certa forma, questionável. Né? São algo que se baseia, né, numa definição de bem ou mal. E quem define isso? Quem define o que é bem ou mal? A maioria da sociedade. Né? É a própria sociedade que define o que é bom e o que é mal, né? Diante das situações que exercem. Por exemplo, matar é algo ruim, é algo mal. Desrespeitar é algo mal. Mas aí a gente entra naquela, né, na questão central, né? Que valores, né? Que valores, que sociedade, que valores, né? Cada sociedade vai ter o seu valor, vai ter o seu princípio. Cada sociedade vai ter os valores que acha fundamental ter, né? Possuir. Então, a prática do bem e da justiça envolve basicamente o respeito às leis, né? Da cidade, né, da polis, né? Isso vem desde a Grécia Antiga, né? Respeitar as leis e a intenção de cada indivíduo, de cada sujeito em relação a essas leis, a prática do bem e da justiça. É uma tríade que vai envolver basicamente as relações, né? As relações das pessoas com a sociedade, né? O respeito às leis da cidade, às leis do país, à lei do Estado, a prática do bem e da justiça social e a intenção individual de cada pessoa, né, em seguir ou não esses respeitos, em praticar ou não o bem e a justiça. E aí, as características dos valores morais. Eles estão presentes em todas as religiões e filosofias, em nossos pensamentos, nas coisas que dizemos, que escrevemos, que fazemos, né? Eles não têm uma validade universal, foi o que eu falei, né? Existem valores para determinadas sociedades, já existem valores para outras. Por exemplo, para algumas sociedades, a virgindade é um valor, né? Você ser virgem é um valor, né? É um valor que traduz pureza, que traduz dignidade, que traduz honestidade, né? A virgindade, né? Para alguns países, principalmente os de consciência oriental, é algo muito importante, né? Para alguns países, e principalmente para as pessoas mais religiosas desses países, eles não casam com mulheres, né, que não sejam virgens. Mas mesmo esse valor, essa prática só vale para a mulher. Para o homem, não precisa o homem ser virgem, né? Olha a relativização desse valor. Para essas sociedades, a virgindade só é algo para o homem, porque para a mulher, porque para o homem não é obrigado.
Então, aí você já relativiza esse valor para essa sociedade. Veja como essas coisas são complicadas, né? Já para o Ocidente é algo muito banal, né? Hoje em dia, para alguém que não é virgem, né? Aliás, para alguém, por exemplo, da minha idade, né? Que é virgem, não dizendo que eu seja ou não, mas alguém da minha idade ser virgem já considera algo errado, né? Alguém de certa idade, seus 30, 40 anos, ainda ser virgem, é algo de uma pessoa que já está, né, de outro mundo. Ou alguém, por exemplo, que espera casar para consumir a virgindade, né? Tem pessoas que ainda pensam dessa forma antiga, né? Só vou perder a virgindade quando casar, né? É algo, né, muito antigo, né? Algo que hoje em dia, para a nossa sociedade, talvez não, né? Não, hoje, para a nossa sociedade, é algo extremamente banal, né? Não dizendo que seja algo certo ou errado manter a virgindade. Não é isso, mas são valores que não têm validade universal, né? São inerentes à condição humana, isto é, não estariam presentes no mundo não humano, né? E é isso, né? Para que servem esses valores? Eles orientam as pessoas no momento de suas escolhas, né? Permitem distinguir os comportamentos desejados dos bons, né? E bons dos indesejados e maus, né? São esses valores individuais que nos guiam, né? Eu acredito muito nisso, que são os valores que distinguem e que nos fazem, de certa forma, agir em determinadas situações. Por exemplo, se eu tenho como valor a honestidade, se surgir em alguma determinada situação na minha vida ou no meu trabalho que me impõe de eu fazer algo que de certa forma não seja correto, eu não vou fazer porque de certa forma eu tenho a honestidade como um valor. Por exemplo, numa prova qualquer de escola, se eu tenho como valor honestidade, integridade, pureza, eu não vou colar numa prova, porque de certa forma eu estou de certa forma indo contra um valor. Eu estou de certa forma infringindo a regra. Eu estou sendo desonesto com o professor e comigo mesmo. Com o professor porque de certa forma eu estou dizendo para ele que eu sei de um conhecimento que eu não sei. E comigo mesmo, porque eu estou dizendo para mim que eu sei de uma coisa que eu não sei. Né? Então, assim, esses valores, eles orientam as pessoas, né? E, de certa forma, quando a gente, de certa forma, perde esses valores, a gente vai deixando de ser quem a gente é. É o exemplo que eu falei para vocês na aula passada do filme lá do Diabo Veste Prada, né? Da Indy. A Indy, ao longo do filme, ela vai perdendo os valores, tudo que ela acreditava, tudo que ela considerava como errado, ou que ela achava errado nas outras pessoas, o apego a coisas fúteis, o apego à moda, o apego a coisas pequenas, ela mudou tudo isso dela depois. Então, de certa forma, ela relativizou esses valores e ela mudou, no fim, quem ela era. Quando a gente não se apega a determinados valores e a gente muda, esses valores mudam quem a gente é. Então, são problemas cujas soluções, via de regra, não envolve apenas a pessoa que propõe, mas também a outra ou as outras pessoas que poderão sofrer com as consequências das decisões e ações, né? Consequências que poderão muitas vezes afetar uma comunidade inteira, né? Consequências está com o trema aí, né? Tem que atualizar. Então, assim, tudo isso são problemas, né? São problemas que, de certa forma, envolvem decisões, né? Envolvem ações
e que podem afetar tanto a pessoa como também as pessoas que envolvem, né, a comunidade a qual essas pessoas estão presentes, né? Então, são problemas, né? Então, a gente vai parar por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente termina essa parte de ética mais geral e entra na ética profissional propriamente dita, né? Eu vou passar um pequeno exercício, tá certo? Para que vocês possam refletir sobre essas questões e possam, de certa forma, dar opinião sobre os pontos, né, que foram questionados dessa